Bom dia, todos e todas. Beijos e beijas para todos. Sejam todos bem-vindos a esse nosso 17º encontro, terceiro encontro, especificamente sobre Malaquias. Nós estamos estudando o livro, o último do Antigo Testamento, e tratando do dízimo nele e das exortações que esse livro nos apresenta. Para quem tem interesse apenas no livro de Malaquias, essa é a terceira aula. Começamos na 15, né? 15, fazendo um panorama geral, um panorama do livro, do homem Malaquias, da cronologia, né? Na aula 16, nós mostramos a estrutura do livro, provando que ele é composto de diálogos, né? E hoje, então, nós vamos aportar, vamos fechar nosso foco em cima do quinto debate. Qual quinto debate? Aquele que inclui o famoso e clássico versículo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então, enquanto vocês vão se preparando para a aula de hoje, eu vou dando aí algumas explicações. Como que nós vamos abordar esse quinto debate? Eu proponho que a gente vá estudando expressão por expressão. Então, ao invés de nós fazermos uma análise global do debate, que vai do capítulo 3, versículo 6 até o 12, versículos 6 ao 12, normalmente nós nos referimos apenas a Malaquias 3:10. Então, estou mostrando que o versículo 10 está dentro de um debate, né, de um texto com a estrutura de debate que vai do versículo 6 ao 12. Então, como eu estava dizendo, em vez de nós tratarmos o debate como um todo, olharmos o conjunto do debate, eu proponho que a gente estude palavra por palavra, expressão por expressão, e depois, né, a gente faça então o estudo da composição para entender a lógica do texto, a relação entre as palavras. Mas como esse texto tem palavras que não são claras, né, que a gente pensa que entende, mas o texto esconde, digamos assim, inclui, né, referências à lei de Moisés que nós temos que verificar. Então nós vamos fazer o estudo palavra por palavra. Por isso, quem tem tido paciência até agora vai ter que ter um pouco mais de paciência, porque na aula de hoje não dará tempo de nós olharmos todas as palavras até o versículo 12. Por isso eu programei esta aula e a próxima. Então vocês vão ter que ficar cozinhando em fogo baixo esse texto, né? Banho-maria, banho-José, né? E aguardar a elucidação do texto inteiro. A vantagem de fazer isso é entender o texto nas suas partes, na sua composição, né? na sua constituição. A desvantagem é que você vai ter que ter paciência para montar o quebra-cabeça depois, né? Então nós vamos ter que fazer um trabalho aqui lento. Por outro lado, é uma oportunidade, quem sabe, excepcional, né, de estudar um texto da Bíblia detidamente e em conjunto. Antes de começar ainda essa tarefa de trabalhar palavra por palavra, expressão por expressão e tal, eu queria chamar a nossa memória um princípio que eu falei em algumas aulas passadas
e eu me referi a esse princípio como sendo grave. A palavra grave significa pesado, né? Olha aí, já começou o estudo de palavras, né? Significa pesado. Quando Jesus, lá com os fariseus, ele fala do engolir o camelo e coar um mosquito, ele fala, vocês negligenciam as coisas mais pesadas da lei, né? Então, esse princípio que eu quero colocar, ele é grave, ele é pesado, que é o seguinte, nós estamos aqui com Malaquias num tempo da história, num tempo da sociedade, em que a escrita é rara, em que a produção de texto é muito rara e que a maior parte do povo não lê nem escreve. Nem se fala em analfabetismo, porque não há uma alfabetização. Então, o povo pratica aquilo que é natural em qualquer povo, digamos, primitivo, que é o quê? A memorização, certo? Então, nós estamos lidando, toda a Bíblia pode ser incluída nesse período, né? Então, isso vale para a Bíblia toda, tá? Nós estamos lidando com uma fase da história em que a escrita e a leitura são raras, tá? O domínio da escritura, o acesso a materiais de escrita, por exemplo, não tem papiro suficiente, não tem escreventes, pessoas que escrivães suficientes. Então, a produção de texto é algo extremamente raro. Só se escreve o essencial e aquilo que não pode ser perdido de forma nenhuma. O grosso do povo e a maior produção de conhecimento se dá por memorização e por tradição, que significa transmitir para o outro, transmitir para o próximo. O povo confia mais na memória, mais naquilo que os seus mestres ou os velhos transmitem do que na escrita, né? Então é outra mentalidade, outra forma de produzir e conservar conhecimento. Qual é a importância deste fato, desta característica para o nosso estudo? É que esse texto que nós temos em mãos, então, ele é a síntese de um conhecimento e ele invoca a memória do povo. Então, quando o profeta fala alguma coisa, como por exemplo, vocês, ó filhos de Jacó, ele está invocando uma memória. E essa memória digamos, pressuposta entre quem fala e quem ouve. Mas para nós que somos modernos e que estamos lendo e que não temos essa memória, esse acervo de conhecimento guardado na memória, nossa compreensão do texto é que fica prejudicada e limitada. É por isso, então, que nós vamos fazer um estudo detalhado. E é por isso que nós precisamos formar o nosso conhecimento não apenas em cima desta perícope exata, limitada, mas seguir as memórias que ela invoca. Senão, a gente não tem compreensão do texto. Bom, espero que todos tenham entendido que por trás desse texto tem uma memória. Essa memória é pressuposta. O emissor, aqui no caso o profeta, conta com ela da parte de quem está ouvindo. E ele não se dá o trabalho, então, de esclarecer, porque ele conta que sua audiência é capaz de acompanhar seu raciocínio por causa da memória da palavra de Deus que eles conservam, né? Se o povo comum, o povinho, né, o povo comum não domina, eles têm seus mestres, os cabeças da nação, os idosos,
aqueles que são considerados guardiões da memória, ok? Então, com este princípio em mente, vamos então começar o nosso percurso. Pelo começo, como é a melhor forma de começar qualquer coisa. Bom, vamos lá então. Versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Capítulo 3, versículo 6, tá? Malaquias, capítulo 3, versículo 6, tá? Vamos andando aí até onde a gente conseguir. Versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. A palavra porque, a conjunção explicativa, liga o texto ao debate anterior, em que ele está falando da vinda do mensageiro, o dia do Senhor, o juízo e a produção de justiça. Então ele começa assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ou ele poderia dizer o seguinte: apesar de vocês não serem justos, vocês não são consumidos, vocês não recebem a consequência da sua injustiça, porque eu, a contraparte da aliança, não mudo. O que ele está evocando aqui à memória, e isso vai ficar claro, e já é um tema do livro de Malaquias, se alguém fizer a leitura global do livro, vai perceber isso, que a aliança é um dos temas do livro de Malaquias. Ele está evocando a memória da aliança. Nós temos um acordo aqui. Vocês não o cumprem. Eu, de minha parte, cumpro. E eu poderia executar contra vocês aquilo que a aliança prescreve. E aí ele está invocando, então, a aliança e os termos da aliança. Bênçãos para obediência e maldições, outra palavra recorrente em Malaquias, que vai ocorrer também nesse texto. Maldições para a desobediência. Então, eu, o Senhor, não mudo. Vocês mudam, é o que está implícito aqui. Mas, por minha misericórdia, porque eu não mudo minha misericórdia, vocês não sofrem as consequências totais, sofrem as consequências, mas não as consequências totais, completas da sua prática. Uma outra coisa muito importante aqui do texto, que fica oculto em português, é um trocadilho entre o nome de Deus e o nome de Jacó, né? Então, no lugar da palavra Senhor, a maioria das nossas Bíblias, veja na tua Bíblia, a Irene está aqui com a NVT. É no 6, né? No versículo 6, quando fala, porque eu, o Senhor... O Senhor. Senhor. Uhum. Algumas Bíblias mudam essa palavra Senhor para o Eterno, ou até mesmo para Jeová, ou Javé, ou Iavé. Porque no original, você percebe que a tua Bíblia aí está com a palavra Senhor em caixa alta, certo? Isso indica... Não? Não? Então piorou. Isso indica que... Não, aqui está assim. Caixa alta. Tá diferente. O S grande, o resto da palavra em letra menor, mas é caixa alta. Caixa ok, alta. caixa alta. Essa é uma convenção na tradução das Bíblias, que onde no original ocorre a palavra Iavé, nas nossas Bíblias é vertida, traduzida pela palavra Senhor em caixa alta. Tá? Algumas traduções melhores, mais exatas, trocam por o Eterno, uma tentativa de traduzir a palavra Jeová ou Javé ou Iavé, ou então o próprio nome, né? Esse nome, na verdade, é um nome impronunciável. A gente, por tentativa, às vezes traduz por Jeová, Javé, mas na verdade, para o hebraico, ele é impronunciável. Por isso que a nossa Bíblia, para não colocar aí uma sopa de letrinhas, né, e impronunciável,
coloca a palavra Senhor e grafa em letras maiúsculas para a gente entender que se trata do nome impronunciável de Deus. Este nome é traduzido lá em Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, quando Moisés fala, qual é o teu nome? E ele fala, eu sendo, eu sou o que sou, eu sendo, evoca o caráter absoluto de Deus. Na verdade, esse é um não nome. É como se Deus estivesse dizendo para Moisés, eu sou o que eu quiser, eu sendo. Eu não caibo num nome, né? É impossível me nominar. Então, aqui Deus invoca esse seu nome, o nome da libertação, o nome que constituiu o povo de Israel para dizer, eu Yahvé, eu sendo, eu sou o que sou, eu não mudo, eu sou o mesmo, eu não mudei. Minhas promessas estão em pé e minhas ameaças também estão em pé. E ele faz um contraste com Jacob, né? Tiago é a tradução do nome Jacó, né? Ele poderia ter falado aqui, vós, filhos de Judá, vós, o povo, vós, filho de Israel. Mas ele escolheu o nome Jacó, que significa o quê? O oposto de Yahvé. Porque Jacob significa o falso, o instável, aquele que defrauda, aquele que mente. Então tem um jogo de palavras aqui que toca uma memória dolorosa, constrangedora do povo de Israel, que é assim, eu sou o Senhor, eu não mudo. Vocês não negam a sua raça, vocês não negam a sua origem. O seu pai foi trapaceiro. E vocês não mudam também. Então vocês não mudam. Exatamente. Eu sou Yahvé. Vocês são trapaceiros. Eu não mudo. E vocês também não mudam. Né? Então, esse primeiro versículo é para colocar, digamos, os termos da aliança. Né? Eu, o Senhor, não mudo. Vós sois filhos do trapaceiro. Mas porque eu não mudo, vocês não são consumidos. Então, nesse versículo 6 está o trocadilho. Está o trocadilho. Só que a gente não passa batido. Em né? português morre. Porque aqui só diz, então o Senhor, na minha versão, Sim. então o Senhor se agradará novamente das ofertas do povo. Não. Você tá onde? Eu tô no 6. Você leu, acho que o 5, né? Meus óculos que estão. Versículo 6. Tá. É que nessa Bíblia ele não é... Tá. Cada pontinha no meio. Então, às vezes, a última. A tua Bíblia não tem títulos ou não? Não. Tá. A gente pode até, enquanto a Irene lê ali, eu vou até propor o seguinte, se ela concordar, obviamente. Que como a gente vai versículo por versículo, as pessoas já podem fazer as perguntas sobre esse versículo agora, né? Não significa que não podem fazer depois. Mas eu vou explicar versículo por versículo, palavrinha por palavrinha, e para que você não fique aí, né, com as perguntas retidas, penduradas, então sobre o versículo 6, vocês já podem fazer perguntas, tá? Então aqui diz assim, eu sou o Senhor e não mudo. Isso. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Exato. Então aqui tem o trocadilho. A diferença entre eu não mudo e vocês... descendentes de Jacó mudam. Então, mas o trocadilho, ele está escondido em português, né? Sim, claro. Porque no lugar do nome do Senhor vai estar o nome impronunciável, e isso é claríssimo para o povo nessa época. Aliás, esse nome deixa de ser traduzido e deixa de ser pronunciado após o exílio, né? Após o exílio, é que a pronúncia desse nome se perdeu. Em contraste com seu pai, ele fala filhos de Jacó. Então, chamando à memória a instabilidade do povo, ou seja, Deus não muda, o povo muda. O povo sempre muda, né? No versículo seguinte, eu ainda não vou entrar nele, mas no versículo seguinte fala assim: desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos.
Então, essa primeira parte do versículo 7 explica o que ele quer dizer com vocês, filhos de Jacó, desde o dia dos vossos pais. Ou seja, olhando em perspectiva, olhando na história, nunca houve um tempo em que vocês preservaram a aliança. Deus está dizendo o seguinte: se eu fosse cumprir, se eu fosse executar para com vocês o que nós combinamos lá no Sinai, lá antes de cumprir as promessas, vocês já não existiriam mais como nação. Mas como eu sou fiel e misericordioso, eu ainda preservo vocês. Por isso vocês não são consumidos. Eu anotei aqui para ilustrar esse ponto, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Aliás, nós lembramos desse versículo essa semana. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, nossa infidelidade invoca a justiça de Deus, mas jamais a infidelidade. Agora, agrava a nossa situação, né? Porque perante uma pessoa absolutamente fiel, a infidelidade é realçada, ela é trazida a lume, digamos, e ela é contrastada com aquele que é absolutamente fiel. Alguma questão até aqui ou podemos engatar para o versículo 7? O Japi comentou, interessante a associação do nome Jacó em contraposição à santidade de Deus, que é que a gente falou sobre. Perfeito, então prestem atenção nisso, porque olha só, não é possível reconstituir em português o trocadilho, né? Mas para a gente captar a memória do povo, nós temos que trabalhar com isso que está oculto na língua deles, né? Então, o nome de Yahvé evoca a memória da Páscoa, a memória da fidelidade, da eternidade, do Deus misericordioso, né? E, de outro lado, evoca essa história, digamos, constrangedora do patriarca Jacó, ok? Bom, eu vou entrando aqui no versículo 7, tá? E como ele está diretamente associado, vamos reconstruindo aqui, vamos compondo a nossa ideia. Vamos entrar então no versículo 7, com bastante, deixa eu ver aqui, com bastante vagar, né? Só a primeira frase, que está diretamente ligada ao 6, então. Desde o dia dos vossos pais. Quais pais? Jacó, os 12 patriarcas, os príncipes, os anciãos, os juízes, os reis. Desde o dia de vossos pais vos desviastes. Essa palavra desviar está em contraste com não mudo. Eu não saio do meu caminho. Vocês saem permanentemente, né? Eu estou constantemente tendo que chamar vocês à aliança. Desde o dia dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Então aqui nós temos que puxar outro fio da memória. Quais estatutos? Quais leis? Quais mandamentos? Aqueles que nós estudamos, né, em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, principalmente. Porque os demais livros da Bíblia, os Salmos, os Profetas, são apenas desdobramentos da Torá, né? Então, as promessas feitas a Abraão, Isaque, Jacó, a aliança feita com Moisés, a aliança feita com Levi, a aliança feita com todo o povo, que se completa em Deuteronômio, portanto, o Pentateuco, ou na linguagem dos hebreus, a Torá, esses são os estatutos. Para o que nos interessa aqui, a lei do dízimo e das ofertas, né? O aparato
social, de proteção social, que era, digamos, o símbolo da fidelidade do povo. Quer dizer, como que o povo vai manter a obediência, né? Seguindo estatutos que os prendem à misericórdia de Deus, ao caráter de Deus, né? Então, esses estatutos eram, digamos assim, materializados, desdobrados em práticas cotidianas, né? Algumas leis eram talvez de caráter pessoal, por exemplo, não cobiçarás, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas tem alguns estatutos e algumas regras e algumas leis que são a prova concreta, a expressão concreta daquilo que o judeu, o israelita, o filho de Jacó, deveria observar para concretamente amar a Deus e temer a Deus. Então, quando ele fala, desviaram-se dos meus estatutos e não os guardastes, a memória óbvia aqui é a Torá. Certo. Não precisamos falar, né? Não precisamos teorizar, não precisamos encompridar esse assunto, né? Mas no exato momento em que o profeta fala sobre estatutos e que o povo ouve estatutos, o que está na memória deles é a Torá, imediatamente. Então nós que não somos judeus, ao lermos esse texto, podemos ficar pensando, os estatutos e tal, será que é o quê? Os 10 mandamentos e tal? Não, é tudo. É tudo, né? Estatutos e lei é o nome que o Antigo Testamento dá para a Torá. O que é a Torá? O que nós chamamos de Pentateuco. O que é o Pentateuco? Penta, 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, ok? Para o nosso caso específico, dentre todos os estatutos de Deus, dentre todos os mandamentos de Deus, nós podemos, como o texto aqui também vai fazer, pensar especificamente naqueles que dizem respeito à generosidade. Se a gente se perguntar aqui como o povo está vivendo nessa época, basta a gente lembrar do contexto de Neemias, do contexto de Esdras, no contexto de Ageu, pelo menos. O que nós vamos encontrar lá? Um povo empobrecido, um povo endividado, em que alguns estão enriquecendo e outros estão empobrecendo. Isso está gerando um profundo desânimo no povo e uma amargura contra Deus. O que eu estou fazendo agora? Estou dando uma laçada no debate anterior, né? Eles fazem o mal e escapam, né? Deus não se importa. Ele faz o mal e passa por bom aos olhos do Senhor. E Deus se agrada. Deus muda. E Deus está dizendo, não. Para cima de mim, não. Vocês mudam, eu não. Né? Vocês abandonaram os meus mandamentos, eu não. Né? Vem o tempo, estou fazendo uma costura do versículo 6 e 7 com o debate anterior. Com o debate anterior. Em que ele fala, não. Eu virei e vou colocar esse negócio em pratos limpos. Né? Vou fazer de novo justiça àqueles que não cumprem a minha lei. Aqueles que juram falsamente, aqueles que defraudam o salário, aqueles que oprimem a viúva, oprimem o órfão e torcem o direito do estrangeiro. Bom, continuando aqui no versículo 7 agora, ele vai fazer uma convocação que é, digamos, a solução proposta para o problema. Qual o problema? O problema da infidelidade, o problema da defraudação, o problema que vem desde Jacó, desde os vossos pais. E esse é um convite recorrente nas Escrituras. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas o povo pergunta, olha aí a estrutura do debate.
Olha o povo perguntando, em que temos de tornar? Em que temos de tornar? Né? Então, a infidelidade do povo sendo chamada à luz, sendo chamada à pauta do problema do povo, em face da fidelidade de um Deus que é a razão de eles continuarem existindo, mas este povo nem sequer admite o desvio para então dizer queremos voltar, vamos discutir os termos. Eles nem sequer admitem o desvio. Então eles retrucam para Deus, dizendo em que havemos de tornar. Como eu já falei nas aulas anteriores a respeito desses debates, é claro que o povo não disse isso para Deus. Né? É claro que o povo não disse em que temos que tornar. Mas com suas atitudes, com sua prática, porque o amor não é algo teórico, o temor de Deus não é algo teórico, envolve uma praxis, né? Uma praticidade, exige ações concretas, né? Eles sequer admitem... sim, eu estava dizendo, é claro que o povo não disse isso, mas com sua negligência é isso que eles estavam dizendo. Ao não admitirem o seu desvio, é isso que eles estavam dizendo. Essa palavra, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, eu procurei ela na Bíblia e eu achei algumas pontuações interessantes. Em Zacarias, que é um profeta deste período, nós já vimos isso, né? Ele é do tempo de Zorobabel, do tempo de Ageu, né? Nós vimos isso. Tem uma frase exatamente igual. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Desculpem. Tem uma insistência no nome poderoso de Deus, que nós já falamos na aula passada, e a frase é exatamente a mesma. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Quando o povo reclama do jejum que não agrada a Deus, Deus fala o seguinte para eles: mas eu não chamei vocês constantemente ao arrependimento, mas vocês não me ouviram. Vocês não ouviram a palavra dos profetas. E Deus está constantemente chamando o povo, dizendo: não oprimam a viúva, não oprimam o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre. Não intente o mal. Eles, porém, não quiseram atender e rebeldes me deram as costas. Então, esta chamada de Deus para tornar-se, né? Essa chamada de Deus para parem de me virar as costas e voltem-se para mim, e então eu me tornarei para vós, significa dizer, então vocês me encontrarão, porque eu não mudo, né? Mas na humildade de Deus ele fala, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, né? Ou seja, eu tenho muito mais para cumprir. Meu desejo, minha disposição é abençoar vocês. Não apenas preservar a existência, não apenas não consumir. Não é apenas não consumir. Deus não tem compromisso em que apenas esse povo exista, em que esse povo não seja consumido, portanto, que exista. Deus quer cumprir para com eles a plenitude da aliança. Então, Deus aqui, com seu coração paternal, diz para o povo, parem de desviar-se, parem de me virar as costas, voltem-se para mim, né? Voltem-se para mim, e eu me tornarei para vós. Ora, como que um Deus que não muda se torna?
porque o desvio desse povo estava invocando a justiça de Deus, eles estavam sendo amaldiçoados, como nós já lemos lá no capítulo 2, versículo 2, né? Enviarei sobre vós maldição. Aliás, vocês já estão sendo amaldiçoados. O que Deus não está fazendo é extirpando eles. Então, eles continuam existindo. Mas Deus está propondo para eles o seguinte: se vocês se voltarem para mim no coração, num coração que obedece, que deixa de desviar, eu também me voltarei para vocês. Em Tiago, olha só, Tiago, lá no final do Novo Testamento, Tiago, capítulo 4, versículo 8, ele diz o seguinte: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Aqui entra aquele princípio que eu falei para vocês da memória, né? Quando Tiago fala nesses termos, é claro que a tradução do hebraico para o aramaico, para o grego e etc. pode alterar como é que fala? A exatidão da frase, mas claramente ele está evocando a memória profética, né? Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. O contexto lá em Tiago é o mesmo, né? Vocês estão pedindo e não recebem, vocês estão sofrendo, vocês estão caindo em tentação. Arrependam-se, cheguem-se para Deus, e ele se chegará para vós outros. Em 2 Reis, capítulo 17, o profeta fala: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardais os meus mandamentos. Então, estas palavras dos profetas são a memória invocada por Malaquias. Isaías, capítulo 31, versículo 6. Essa lição está lá, coloca aí o site para eu não ter que parar aqui em versículo por versículo, tá? Isaías, capítulo 31, versículo 6. Convertei-vos, ó filhos de Israel, àquele de quem tanto vos afastastes. Isaías, antes do exílio, na época ainda do rei Ezequias, né? Antes do exílio ainda, convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, àquele de quem tanto vos afastastes. Está aí a palavra do profeta Malaquias. Desde o dia de vossos pais, vocês se desviaram, e vocês não guardam os meus estatutos. E é como se Deus estivesse dizendo: desde o dia de vossos pais, eu chamo vocês ao arrependimento. Eu chamo vocês a uma volta, a uma conversão do coração, né? Jeremias capítulo 18, versículo 11. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder. Emendai vossos caminhos e vossas ações. Deixa eu ver aqui. Eu anotei mais alguns versículos. Deixa eu verificar se eles são relevantes aqui para a nossa reflexão nesse momento. Jeremias, capítulo 3, versículo 14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei, um de cada cidade, 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Versículo 22. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Capítulo 5, versículo 5. Veja, é uma palavra recorrente na boca do profeta. Estou em Jeremias. Jeremias é aquele profeta que está na boca do exílio, né? Ele vai passar pelo exílio. Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, da maldade das suas ações, e habitem na terra que o Senhor vos deu. Então, em diversos lugares, em diversos profetas, Deus fez essa chamada: tornai-vos para mim,
e eu me tornarei para vós. Ezequiel, convertei-vos e tornai-vos. De novo, convertei-vos e tornai-vos e convertei-vos. Né? De novo, a expressão. Oséias, volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Joel também e tal. Então, aquele princípio que eu falei da memória está aqui. Quando Malaquias fala, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, ele está evocando, ecoando um chamado permanente de Deus ao seu povo. Um chamado não meramente ritual, porque o povo aqui tem rito, né? Está chamando o povo a uma conversão, a um arrependimento. Um retorno à aliança seria? Um retorno à aliança, da qual eles estão se desviando. Né? Então eles mantiveram os ritos. Os ritos, estavam dando dízimo. Isso. E mesmo assim era um desvio. Era um desvio, olha que coisa. Mesmo assim, nosso tempo, né? Era uma defraudação. E aí eu vou costurar de novo agora com Jacó. Fumo e vortembo, né? Vou costurar de novo com Jacó. Jacó, meus irmãos, não é Esaú. Eu amei Jacó e aborreci Esaú. Primeiro debate. Eu amei Jacó e aborreci Esaú, pela graça. Jacó não é um homem perverso. Jacó é um homem que tenta passar a perna, né, em todo mundo, até em Deus, para fazer a vontade de Deus. O Jacó está querendo obter vantagens de Deus. Por isso que Deus aqui vai dizer, vocês querem me sacanear? Desculpa, não está escrito isso. Vocês querem me enganar também? Essa é uma tradução ultra popular, né? Mas a palavra de Deus ali no versículo 8, eu não estou lá ainda, é só para ir costurando, né? Alinhavando e tal. Quando Deus fala roubará o homem a Deus, ele está querendo dizer, para cima de mim, vocês são filhos de Jacó. Jacó deu nó em pingo d'água. Jacó enganou o irmão dele, o pai dele, o sogro dele, a esposa dele, tentou me enganar. Ele tentou enganar todo mundo. Para cima de mim, vocês que são filhos de Jacó, querem me enganar? Ah, não. Né? Então, o jogo aqui é esse. Jacó não é ímpio. Jacó é um homem que cocheia entre dois caminhos. Todas as sacanagens e mentiras que Jacó fez foi para obter a promessa de Deus. Então, olha o tipo que Jacó representa. Não preciso fazer aqui as associações, né? Como eu tenho dito, não preciso juntar Lé com Cré, né? Porque a mente já trabalhou. É óbvio, meus irmãos, é óbvio. Né? Esse livro não está sendo escrito para Esaú. Esaú é profano. Esaú, segundo as Escrituras, não encontrou arrependimento. E o seu fim foi o fim dos povos antigos. A palavra é para Jacó. Jacó é o crente que tenta passar a perna em Deus, ok? Então Deus está falando, tornai-vos para mim. E o povo pergunta, em que temos que tornar? Ora, do que Deus está reclamando? Tem templo, tem sacerdote, tem levita, tem dízimo. Não é lá aquelas coisas, mas tem. Tem sacrifício. Em que temos que tornar? Né? Ou seja, eles não estavam entendendo mesmo? Olha, se a gente considerar que esta fala é uma fala retórica, né? Ela desmascara ou um sarcasmo, tipo assim, nós não temos que voltar, nós estamos cumprindo tudo aqui do nosso jeito, ou estou dando duas possibilidades, pelo menos, alguém aí pode sugerir outra, né, conforme soa para vocês, ou pode ser que o endurecimento do coração provoque ignorância.
né? Nós temos falado muito isso aqui em casa quando nós comentamos sobre o endurecimento do coração que nós estamos assistindo agora no nosso país, né? Um coração que vai indo em direção ao mal, que vai fazendo concessões ao mal e não percebe. Não percebe. Muitos de nós hoje, muitos dos nossos irmãos hoje diriam: voltar? Em que temos que voltar? Exatamente. Em que temos que voltar? O que Deus está reclamando? Né? Nós fazemos culto toda semana, nós temos isso, temos aquilo, pagamos isso, fazemos aquilo, fazemos até missões. Né? Tem a semana da assistência social, nós temos diaconia, temos ONG. O que Deus está reclamando? Defendem os maiores absurdos, mas estão cumprindo exatamente, aquilo que exatamente. eles acham que Deus se agrada. Exato, exatamente. Tipo assim, na nossa aparência, no script aqui que nós fizemos, tá tudo ok. Do que Deus está reclamando? E aí Deus fala: para cima de mim? Vocês querem me enganar? Né? Então, é um discurso duro para enfrentar o endurecimento do coração. Então, eu falei, ou é um sarcasmo, porque o pecado endurece o coração, né? E a pessoa chega ao ponto de enfrentar a Deus, ou é uma ignorância, né? Que é resultado, é fruto da persistência no pecado. Então, na medida em que os sacerdotes se corrompem, o povo também se corrompe. E eles se tornam, então, resistentes a Deus. Se o povo decidisse trazer todos os dízimos e ofertas, Deus cumpriria os termos da aliança? Depende. Depende se isso atenderia os estatutos e os objetivos. Né? O espírito dos estatutos. Porque senão Deus estaria dizendo: vocês estão querendo me enganar? Né? Vocês estão querendo para cima de mim? Em que havemos de tornar? Bom, vou para o versículo 8. Alguma pergunta? O Celso disse assim... Vou precisar do Celso agora, porque agora virá a acusação. A parte jurídica. Talvez Deus não esteja se referindo a si mesmo especificamente a partir de seus atributos absolutos. Sim. Mas sim do ponto de vista do relacionamento. Relacionamento este no qual o povo escolhido sempre trapaceou ao não cumprir os mandamentos. Daí a menção de Deus à fidelidade ao relacionamento que foi estabelecido na expressão: serei o seu Deus e vocês serão o meu povo, cerne da aliança. Isso, exatamente. O Celso está chamando a atenção para o fato que Deus é imutável, né? E na sua imutabilidade, Deus não tem que voltar-se porque ele está onde sempre esteve. Né? Ok. É força da linguagem mesmo e de um Deus que apela, né? Que evoca o povo. Bom, o versículo 8, ao invés de Deus responder, esse é um debate, digamos, complexo. Eu falei para vocês que nem sempre a estrutura está no modelinho padrão. Aqui, por exemplo, Deus vai responder a pergunta do povo com outra pergunta. É uma retórica para tocar a consciência. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e ainda dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. O auge do curso, todo mundo está esperando esse desfecho. Vamos pensar aqui um pouquinho primeiro sobre o roubar. Por incrível que pareça, esse verbo é raríssimo nas Escrituras. Ele aparece aqui na minha pesquisa, ele aparece apenas 6 vezes no Antigo Testamento, sendo 4 vezes em Malaquias 3, 8 e 9, tá? Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Então, no original,
No original não, aqui também, em que havemos de tomar? Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. Em que te roubamos? E depois, porque a mim me roubais. Então, 4 vezes aparece a palavra roubar, é uma metralhadora aqui de roubar, né? 4 vezes. As 2 outras vezes estão em Provérbios. Provérbios capítulo 22, 23, está escrito assim: não despoje o pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles, e o Senhor roubará, não está assim em português, no original, tá? Roubará a vida dos que os roubam. O Senhor roubará a vida do que os roubam. Então, em Provérbios, capítulo 22, versículo 24, na nossa tradução não aparece a palavra roubar, aparece outra palavra, que eu não lembro lá, depende da versão. No original aparece uma vez, né? Sendo 2 vezes, eu estou lendo aqui 2 vezes, porque uma está elíptica, está pressuposta. Mas a palavra seria assim: não despoje o pobre, porque isso é roubar o pobre. Não oprimas o juízo em aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e o Senhor roubará a vida dos que os roubam. Então aqui Deus é o ladrão. Ele rouba de quem é ladrão. Ele rouba a vida de quem é ladrão. Tal a gravidade da defraudação do pobre, contra o pobre. E no Provérbios, capítulo 11, versículo 24, o sentido é reter. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Então, aqui o verbo, exato, o verbo roubar foi traduzido por reter. Então, nós poderíamos traduzir aqui o versículo 8 dizendo o seguinte: reterá o homem o que é de Deus, todavia vocês retêm o que é meu. E ainda dizem: o que é que nós retemos? E Deus diria: dízimos e ofertas. Vocês retêm. Vocês estão dando menos do que deveriam dar. Vocês não estão dando de modo perfeito. Uma outra tradução possível, que faria bem ao jogo de palavras aqui, seria enganar, tá? Então, nesse caso, a tradução poderia ser assim: enganará o homem a Deus, todavia vocês me enganam. E dizem: em que te enganamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me enganam, vocês, a nação toda. Se a gente admitir a tradução enganar, a gente completa, essa é a vantagem de usar essa tradução. A gente completa o jogo de palavras do versículo 6, onde o nome de Jacó significa enganador, roubador, defraudador. Então, para o contexto, não para a tradução, para o contexto, para o jogo de palavras, é possível, é admissível que a palavra aqui possa ser entendida sob, estou fazendo sob e falei sobre, sob o nome de Jacó, dentro desta relação do Deus que não muda, do Deus fiel e uma nação que tenta enganar, né? Esta tradução, esta interpretação, melhor dizendo, também faria jus ao contexto do livro. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 14, fala assim: maldito seja o enganador, maldito seja o enganador que, tendo macho no seu rebanho,
promete e oferece ao Senhor animal defeituoso. Tá? Então, a palavra enganador, defraudador, junto com a palavra roubar, que é raríssima nas Escrituras, poderia nos dar aqui uma ideia de que o povo não está deixando de enviar para Jerusalém os dízimos. Porém, está enganando Deus, está retendo, está constituindo uma jurisprudência, um aparato legal que lhes permite dar menos, que lhes permite fazer certos descontos antes de apurar o dízimo, né? De modo que eles enviem pouco dízimo para os levitas e os levitas enviem pouco dízimo para o templo, né? E, claro, toda a cadeia de beneficiários, né? Toda a rede de proteção social é prejudicada. Né? E os mais fracos, como sempre. Exato. Como está dito no versículo 5. Eu serei testemunha veloz contra vocês, porque vocês não me temem. Ou eu poderia dizer, não guardam a minha aliança. Como? Como a gente não guarda a tua aliança? Em que nós temos que tornar? O versículo 5 responde, vocês juram falsamente, trazem o dízimo falso, trazem ofertas falsas, vocês defraudam o salário do jornaleiro, vocês oprimem a viúva, vocês oprimem o órfão, vocês torcem o direito do estrangeiro, vocês não me temem. Tornem-se para mim, e eu me tornarei para vocês. Em que temos que tornar? Em que temos que tornar? Ora, roubará o homem a Deus? Né? Então, a primeira coisa que eu estou colocando aqui para vocês é a interpretação do verbo roubar. Eu disse que ele é raríssimo nas Escrituras, o verbo que é usado aqui, ele é raríssimo nas Escrituras, ele ocorre apenas em 2 lugares, aliás, em 2 livros, sendo Malaquias, que admite a interpretação de enganar e de defraudar, né? E em Provérbios, que poderia nos ajudar a interpretar, mas que também tem o sentido de reter ou tomar aquilo que não lhe pertence, roubar, portanto, mas roubar num sentido amplo, né? Então, essa é a primeira questão que nós temos que colocar aqui. Em que o povo engana a Deus? Como Jacó enganou seu irmão, como Jacó enganou seu pai. Vocês agora querem me enganar? Por isso, então, Deus responde à pergunta do povo com uma pergunta. É possível o homem enganar a Deus? Quer dizer, vocês, Jacoses, inventei agora, Jacozinhos, querem enganar Yahvé, o Deus que pode tudo. Quer dizer, vocês chegaram a este grau de perversidade, de sarcasmo, de ignorância, ao ponto de seguir o caminho desviante de seus pais contra mim? A quem vocês acham que estão enganando? Né? Seus sacerdotes também são Jacoses, né? Mas eu não. Né? Então, esse é o sentido aqui do texto, ok? Uhum. Posso prosseguir? O Celso está dizendo aqui, roubar nesse contexto também é pertinente, pois do ponto de vista jurídico é um ato que se concretiza mediante violência, verbal ou física. Mas estaria presente a violência em roubar os pobres pelos religiosos da época? Sim, de certa forma sim, né? Eu acho que a tua própria pergunta responde. Eu vou entrar agora, Celso, nesta pergunta de Deus aqui, talvez isso vai nos ajudar. Olha só, esta pergunta, roubará o homem a Deus? Eu vou trabalhar com o verbo como está aqui. Eu só quero que vocês lembrem que ele está sendo usado aqui, como o Celso também está dizendo, num sentido amplo, né? Não é o roubo, né? O roubo é aquele que se faz mediante violência, né?
É a diferença entre furto e roubo. Furto é surrupiar alguma coisa de alguém, tipo, a pessoa não está em casa, você vai lá e rouba a casa dela. Ou então, o dono do carro não está lá, você chega, abre o carro, tal, vai embora e tal. Isso é furto. Roubo é quando você tem que tomar mediante violência, né? Então, perfeita aí a lembrança evoquei a memória jurídica do Celso, tá vendo como que é, né? Ele tem memória jurídica, ele supre a informação com aquilo que está na memória, né? Aqueles que não têm memória jurídica não fazem a mesma associação. Esse é um exemplo de como nós nos comunicamos ainda hoje com todas as mídias, evocando memória, né? Evocando constantemente um conhecimento que a gente julga pressuposto. Quando a gente evoca pressuposto. A Constituição para dizer que algo não é democrático, também ainda está evocando uma memória da Constituição. Você pressupõe... Algo que já está estabelecido. Você pressupõe que a pessoa sabe o que você está falando. E é usado para regular alguma coisa. Se você fala, por exemplo, da Constituição, aí entra o analfabetismo, né, político, cidadão, né? Se você fala da Constituição para pessoas que ignoram a Constituição... Para ela não tem crime, né? Para ela, por exemplo, o que tal pessoa fez? Não, mas isso... Exato, ela não tem consciência. Isso está ok. Exato. Ela não conhece Exatamente. a Constituição. Então, esse é um exemplo de memória. Esta pergunta do versículo... como eu estava dizendo, então, eu vou usar o verbo roubar, que é o que está na Bíblia, né? Porém, eu proponho, sugiro, requeiro, né, que vocês o entendam com esse sentido amplo, incluindo defraudar, enganar, né? Não o ato jurídico estrito, né, do roubar mediante violência, mas como um sentido amplo, porque o hebraico permite essa interpretação, tá? Então, quando eu falar roubar, como está na Bíblia, vocês entendam com sentido amplo. Esta pergunta do versículo 8, ela requer resposta. Vocês hão de concordar comigo que esta pergunta, seja como for que a gente a interprete, roubará o homem a Deus? Vamos pegar só essa pergunta, vamos isolar essa pergunta. Roubará o homem a Deus? Embora seja uma pergunta retórica, que o povo não responde, poderia ter respondido, né? Não responde, Deus já dá a resposta. Todavia vós me roubais. A própria conjunção todavia pressupõe, subentende que a resposta é absurda, que o ato é absurdo, né? E que a resposta implícita aqui, a resposta elíptica, né? Quer dizer, não pronunciada, é óbvio que não. Sim. E então vem a fala de Deus, todavia vós me roubais, né? Para realçar o escândalo, o absurdo da atitude do povo em face da aliança. O comportamento de vocês, o desvio de vocês é notório, né? E é colocado aqui contra Deus como absurdo. Então vamos lá. Esta pergunta, roubará o homem a Deus, requer uma resposta lógica. Qual resposta? Não. Claro que não. Como se fosse impossível roubar a Deus. Exato. Mas vamos investigar por que é impossível. Vamos pensar no roubo mesmo. Vamos pensar no roubo, usando aí o conceito que o Celso nos deu, né? Em que a nação é a autora, veja aí, Celso, se está certo os componentes do crime, né? A nação é a autora, os dízimos e ofertas são o objeto do crime, e Deus é a vítima, porque ele fala, todavia vós me roubais. Então, vós, a nação toda, é o autor do crime, o objeto roubado, o objeto do roubo, são os dízimos e as ofertas, né? E Deus é a vítima. É um absurdo. É um absurdo. Porque o que é que nós podemos surrupiar de Deus? O que é que nós podemos, mediante violência, mediante força, uso da força, né? Podemos subtrair de Deus?
Sendo que deles são todas as coisas. Não, deles são todas as coisas e não podem ser subtraídas dele. Não há nada, absolutamente nada que possa ser subtraído de Deus. Absolutamente nada. Absolutamente nada pode ser subtraído de Deus. Muito menos por nós, né? Por ninguém pode ser subtraído e muito menos por nós. Então a pergunta, roubará o homem a Deus, é completamente absurda. E eu gostaria de ouvi-los a respeito disso. Esta pergunta só tem sentido se Deus estiver assumindo o lugar da vítima. E a vítima são os pobres, porque o dízimo e as ofertas pertencem a eles. Então, esta pergunta só tem sentido se Deus estiver assumindo aqui aquela fala de Jesus. A quem nós roubamos, Senhor? Nós nunca te roubamos. E Deus está dizendo, quando vocês roubam a qualquer destes meus pequeninos irmãos, é a mim que vocês roubam. Esta é a lógica. Não tem outra possibilidade de responder essa pergunta ou de entender a acusação, por isso que eu chamei aí a ajuda do Celso e demais equipe, demais Ivete, membros tem Ivete, etc. Todos os juristas aí cuja memória eu estou invocando, né? Que já devem ter lidado com N casos de roubo e violência e tudo mais, né? Esta pergunta não tem sentido. A acusação se esvazia. Se qualquer de vocês aí, advogados, advogadas, né, fossem levar Deus como vítima ao tribunal, né, a nação como autora e Deus como a vítima, a acusação não poderia ser completada, não poderia ser constituída, a causa seria perdida, porque é impossível subtrair algo de Deus, a menos que Deus esteja representando a vítima. E a vítima, nesse contexto, é o pobre, o órfão, o jornaleiro e a viúva, conforme diz o versículo 5 e conforme está no escopo dos estatutos dos quais eles se desviaram e ao qual Deus os chama para tornar. Diga. A Ivete disse assim, doutora Ivete, e o povo acho que é a expressão em latim, né? Amicus curiae, não é, doutor Celso? O povo é o amicus curiae. Ok. Que ela amigo... falou, o povo é o prejudicado. Okay. Talvez eles teriam que explicar a expressão agora. Não, sim, amigo curiae, acho que é amigo da... entram como... me esclareçam ali, mas acho que entra como... participante participante do ato, né? É parte interessada no ato, né? Ok. Eu não sei se a gente poderia colocar aqui, vocês aí que são da área jurídica, me socorram, por favor. Eu não sei se a gente poderia colocar aqui Deus como um procurador, da verdadeira vítima, ou seja, a vítima não tem voz, como a doutora Ivete faz aí com diversas pessoas carentes, vítimas, estrangeiros, haitianos, né? E excluídos da sociedade. O advogado, o procurador, né? Advogado ou procurador, né? Aí talvez tenha alguma diferença técnica, representa a vítima cuja voz foi calada, né? Então me ajudem aí vocês, se a gente poderia colocar Deus aqui como um procurador que comparece em juízo, né? Aqui fazendo um papel de procurador, não de juiz, talvez, né? Porque a corte aqui tem outro formato, mas se Deus poderia ser descrito aqui como um procurador das vítimas,
Porque o pobre, o órfão, o estrangeiro e a viúva não podem falar por si mesmos. Que eles dizem? Ela disse que acho que a expressão é interessado. Interessado, ok. O Webster está dizendo, tem uma música aí que diz que Jesus é o advogado fiel. Sim, sim. Então... a Ruth Brito está dizendo assim, faz todo sentido... Peraí. Faz total sentido. Nós roubamos a Deus ao tirar do pobre. Exato. Porque, rigorosamente falando, a pergunta de Deus, é claro, é uma pergunta retórica, porque ele vai fazer a acusação. Mas a pergunta dele, roubará o homem a Deus, ela requer uma resposta negativa óbvia. E ela é óbvia porque o ato em si é impossível de se consumar. Né? É impossível de se consumar. Não há nenhum bem de Deus, nenhum bem que Deus possua que eu possa subtrair dele. Exato. Eu só posso subtrair do meu semelhante. Então, a resposta de Deus é surpreendente aqui. Ela é surpreendente. Porque ela fala todavia, que é uma conjunção adversativa, correto, professora? É uma conjunção adversativa, portanto, ela surpreende. Todavia, vós me roubais. E aí o povo pergunta, como assim te roubamos? Como assim te roubamos? E aí Deus fala nos dízimos e nas ofertas. Os dízimos e das ofertas foram... o benefício dos dízimos e das ofertas foram direcionados para o povo, para a tribo de Levi, com os pobres. Então, Deus aqui assume um lugar de procuração, procurador ou parte interessada. A doutora Ivete disse, Deus é o autor da causa. Autor da causa, legal. E a legal, Brito, sim, ótimo. Deus advoga a causa do pobre e da viúva. De repente, se referindo a outras partes que ela lembrou. Autor da na causa. Bíblia, no Velho Testamento, claro. Mostrando isso. Exato. Aí a Ruth Brito, né? A Ruth Brito está nos dando um exemplo da memória invocada. Isso. Ou seja, quando ele fala dízimos e ofertas, essa expressão aqui não é explicada. Por quê? Porque o emissor da mensagem, no caso Deus, por meio do profeta, pressupõe como de domínio da audiência o conhecimento. Essa expressão dízimos e ofertas ocorre em apenas um ou dois lugares. Eu já vou falar. Ela junta, sim, as duas palavras juntas, dízimos e ofertas, elas estão como expressão, como parelha, né, em pouquíssimos lugares das Escrituras. Então é como acionar um botão da memória. Acionar o botão da memória para que a pessoa acione aquela memória. O que a Ruth fez agora é exatamente invocar a memória do Antigo Testamento. Ora, Deus está reclamando de si? Deus está reclamando seus direitos? Deus está como autor de causa própria? Ele está falando como parte pessoalmente ou exclusivamente interessada? Não. Deus está falando em nome daqueles que são os prejudicados. Né? Estou lembrando que o tempo todo sobre aquela parte que a terra não era deles. Mas era um empréstimo de Deus. Sim. Então, a terra é de Deus. A terra é minha. E se eles estavam produzindo ainda os benefícios para a produção, que necessita sol, chuva e todas essas coisas, ainda vinham de Deus. Sim, né? Que então, o texto aqui vai dizer. Exatamente. Darei chuva, abrirei o céu e tal. Então, se eles estivessem enriquecendo ou acumulando, ainda era por causa das bênçãos de Deus, porque eles não existe, né, latifundiário do plano né, de Deus. Então, pensando nesse aspecto, você pode roubar, né, nesse sentido. É interessante a tua colocação. Veja,
como a gente está falando de aliança, Deus amarrou isso nele. Então, é claro, a Irene está falando aqui de Deus como se fosse, digamos, o proprietário da terra e a nação como um meieira, né? Como arrendatário. Isso. A nação é arrendatária. Perfeito. É por causa desta regra que a aliança se consolida. Só que a parte de Deus, a parte que lhe cabe como direito, então é de fato uma acusação, porque eles estão lesando o direito de Deus. Esse direito de Deus foi delegado à rede de proteção social. Foi delegado aos levitas e aos pobres. Tipo, eu não quero minha parte. Exatamente, exatamente. Mas é um direito de Deus, bem lembrado. É um direito de Deus. A questão é que Deus só pode usufruir esse direito por meio dos pobres. Nos pobres é que Deus usufrui esse direito. Ele pessoalmente não pode usufruir, né? Esta prática de dar ofertas aos deuses é pagã. Deus nunca requereu oferta para si. Todas as ofertas são direcionadas ao povo, ao clã dos sacerdotes e aos pobres que são associados a eles. Aquele argumento que eu usei de Deus personificando o pobre, eu recorri, com a licença de todos vocês, né? Eu recorri a Mateus 25. Quando Jesus também assume o direito do pobre. E ele fala assim, eu tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, vocês não me deram de beber, estava nu, vocês não me vestiram, fui forasteiro, vocês não me acolheram, estive doente, não foram me visitar, estive preso, não foram me consolar, me visitar, ok? E aí o povo reage da mesma forma que o povo reage aqui. Então eles dirão, quando foi, Senhor, que te vimos? A mesma atitude. Quando foi que te vimos com fome, com sede, nu e etc, etc? O que Jesus faz ali? Personifica o pobre, personifica o desamparado. Né? Esse Deus que a Ruth bem lembrou, que é o Deus do órfão, do estrangeiro e da viúva, personifica esse direito como autor da causa. Como disse a Ivete, como em parte autora, né? E advoga em favor da parte interessada, o povo, né? E então dizendo, quando a nação roubava ou retinha ou enganava para manter apenas o rito funcionando, estava roubando o próprio Deus. A doutora Aildes, que é advogada também, disse assim, diria que Deus é o substituto processual, como o sindicato representa seus sindicalizados. Legal. Bacana, né? Legal. Tudo isso ajuda a enriquecer. Gente, nós estamos falando de um Deus que assume o lugar da base da pirâmide. Esse é o Deus do Antigo Testamento. Esse Deus que, mal compreendido no Antigo Testamento, vai fazer-se carne em Jesus Cristo. E em Jesus Cristo vai levar esta lógica ao extremo de dar sua própria carne para matar a fome de todos nós. Vai dar seu próprio sangue para matar a sede de todos nós. Então, em Jesus Cristo, a lógica da partilha é levada ao extremo. Ou seja, Deus leva ao extremo. E ao fazer isso, de acordo com o debate 4, ele purifica como fogo as nossas práticas. Ele queima nossos enganos, né? Nossas fraudes, nossas tentativas de burlar as regras, nossas tentativas de usar os estatutos dele para benefício próprio. Queima, passa, como é que você falou lá do sabão? Passa potassa
para arrancar a crosta da nossa fraude, do nosso engano, do nosso roubo. E como disse o Celso, o nosso roubo envolve violência. E esta violência se torna aguda, não contra Deus, de quem nós não podemos, ou contra quem nós não podemos fazer nada, mas ela se torna escandalosa, doutora Ivete. Lá aonde as mães estão chorando porque não têm o que dar aos seus filhos e ligam para a senhora à noite dizendo: já é noite e eu não tenho nada para dar. É lá que esta nossa sacanagem religiosa se torna dolorosa e violenta. Para quem ainda tem ouvidos para ouvir, fome nas grandes cidades, aonde estão acumuladas as nossas riquezas, aonde estão as nossas mais luxuosas catedrais, aonde se pagam os mais escandalosos e imorais salários pastorais. É aqui que a nossa sacanagem se torna escandalosa e violenta. Porque lá na roça todo mundo é pobre. O pastor é pobre, os irmãos são pobres, o presbítero é pobre, lá todo mundo é pobre. Mas é aqui no templo, aqui na minha casa, que vocês transformaram em covis de ladrões e salteadores, para usar uma palavra de Jesus. Esta é a minha casa, que deveria acolher todos os povos para a oração, e vocês a transformaram em covil de ladrões e salteadores, disse Jesus. Olha aí os pontos ligados, né? Não preciso nem juntar lé com cré, né? A própria palavra dá nó na gente. O Webster até falou em línguas aqui. Falou assim: o Deus que assume a base da pirâmide, Labachúrias Marachu. Não, cara, assim, cara, é muita sacanagem. Deus está dizendo para nós: querem me enganar? Vocês enganam a sociedade, vocês enganam o governo, vocês ficam devendo dinheiro para a Receita Federal, depois fazem acordos sujos aí com bancada evangélica e o escambau. Agora, para cima de mim, com seus altos investimentos, igreja usando dinheiro para fazer investimentos, né? Como fizeram lá em Niterói e o escambau, né? Quer dizer, igrejas entrando no mercado da acumulação sem corar de vergonha. Então, quando fala do roubar aqui, não é o irmãozinho que cata papelão na rua, como eu já ouvi em igrejas chiques aqui de Curitiba, né? Pastor dizendo: meus irmãos, até a irmãzinha catadora de papel lá tem o privilégio de trazer a sua oferta para ajudar a colocar aqui a nossa grande catedral. Não é esse roubo, não. Essa irmãzinha que puxa carrinho nas grandes cidades e contra as quais nós buzinamos para chegar cedo nas nossas igrejas chiques, de mármore e ar-condicionado, essa não está roubando a Deus. Essa é a vítima silenciada pelas nossas sacanagens. O roubar a Deus somos nós que acumulamos. Nós que acumulamos. Vocês querem me enganar? E aí, claro, as nossas igrejas vão dizer: todos devem trazer os seus dízimos do bruto. O 600 que o governo está pagando tem que trazer do bruto. E não basta os 10% do bruto. Tem que trazer ainda mais ofertas e ofertas para as campanhas, campanha do ar-condicionado, campanha do telhado, campanha do mármore, campanha do prédio, etc, etc. E além disso, ainda tem que trazer primícias para honrar o sacerdote da igreja. Quando foi a última vez que você deu uma joia
para a esposa do pastor, para a pastora? Quando foi que você chamou o seu pastor para jantar num restaurante chique? Sacanagem, meus irmãos. Estou usando a palavra chula. Ele falou em excremento, eu estou pegando leve. Ele falou em M aqui, eu estou falando só sacanagem. É sacanagem. É sacanagem. Não faz justiça ao texto. É por isso, eu vou parar aqui, né? Não vou continuar. Nós paramos aqui no versículo 8, né? É por isso que eu quis tratar com vocês, palavra por palavra, expressão por expressão, e usar a memória que está por trás desse texto. A Ivete falou, isso é muito forte. E o Webster falou, é brincadeira, mas eu cresci ouvindo mensagens esvaziadas do livro de Malaquias. Claro. Nem ouvi, né? Claro. Porque é só citado esse versículo, só o versículo né? O 3:10. É um roubo. Usar Malaquias 3:10 é um roubo e uma violência contra o texto. Vocês estão percebendo agora. É um roubo e uma violência. Exatamente. Ele tem que ser comido junto. E a Ruth falou, a própria estrutura do templo, com sua manutenção dispendiosa, rouba Deus quase de forma violenta. Claro. Porque às vezes lá tem gente passando necessidade, mas as pessoas têm medo, fala assim, já fizeram perguntas para nós, pastor, eu vi gente passando necessidade, daí eu peguei meu dízimo e dei, mas será que tá certo? Agora eu tô com peso de consciência, porque o meu templo precisa ser sustentado. Exatamente. E já ouvimos pregações também em igrejas ameaçando, advertindo. Dizendo assim, se você é de uma igrejinha lá, você era de uma igreja do interior, você mudou pra cá, você tá nessa igreja. Mega ultra power. E você acha, e você manda seu dízimo pra lá, não faça isso, porque você tem que dar aqui que você tá frequentando. Exato. Se você quiser, você dá uma oferta lá, mas o dízimo é aqui. Exatamente. O jugo é pesado. Já ouviu, o jugo é pesado. E o Celso ainda tinha colocado um comentário que eu não li, que diz assim, pode-se ver que cada parte de um grupo de homens tem seu procurador, seu representante, conforme escolham proceder em favor dos pobres ou dos religiosos. Se Deus advoga a causa dos pobres, quem advoga a causa dos religiosos espoliadores? Exatamente. O duro que... O governo hoje está perdoando dívidas milionárias, né? De pastores riquíssimos, né? Que representam, obviamente, uma renca de pessoas que seguem a mesma teologia. Mas ainda eles usam, às vezes, versículos para legitimar isso. O sistema da época de Jesus, nós vamos percorrer esse caminho. O sistema da época de Jesus, que ele fala não ficará pedra sobre pedra, começa aqui no pós-exílio, né? A gente está no comecinho, a gente está no último profeta. Depois de Malaquias, nós vamos fazer um percurso, né, para mostrar como o sistema que já estava presente aqui vai evoluir, até se tornar o templo de Herodes. Nós vamos ver isso. O Luiz Aurélio falou, eita, fala Deus. E a Ivete falou assim, os que constroem templos faraônicos com dinheiro do pão das crianças. Exatamente. Que é esse exemplo que você disse, no púlpito o pastor disse que, a mulher que empurrava o carrinho... Carrinheira tinha dado oferta. E que se considerava privilegiada. Quando ela deveria ser aliviada, né? Deveria ser aliviada do seu jugo. Né? E a Ivete aí lembrou ainda, lembrando de Eduardo Cunha que lavou dinheiro de igrejas. Exato. Nossa, gente, isso é cruel. o aparato, veja, eu não estou fazendo uma acusação contra A, B ou C, mas o que nós temos que prestar atenção é o seguinte, o aparato que nós criamos, que a Ruth Brito chamou aí de estrutura dispendiosa, o aparato que nós criamos, ele é facilmente cooptável para o submundo. Então, assim, se ele não se associou claramente ao crime, o aparato propício está criado. É só uma questão de quantidade, ou seja, quanto a igreja vai caminhar nessa direção. Mas a
a qualidade dispendiosa, injusta, corrupta e corruptora, ela está pronta, né? Então, o modo como nós nos estruturamos e o modo como nós interpretamos as Escrituras está preparado para gerar corrupção e para atrair maldição. Nós vamos ver claramente isso no período interbíblico até chegar a Jesus, né? Aqui ainda ele está nascente, ele está se organizando, né? Mas ele não vai se arrepender, não vai voltar atrás, né? E vai gerar um sistema amadurecido na perversidade que a gente vê lá no Evangelho. Aquela viúva pobre que os nossos pastores e líderes modernos adoram invocar como exemplo, ela é um assinte ao templo. Aquela viúva pobre que Deus deu 2 moedinhas, eu vou falar sobre ela aqui no nosso curso. Ela nunca deveria estar na fila do gasofilácio. Ela deveria estar em outra fila. Ela deveria estar na fila da distribuição dos bens e da comida. Ela nem deveria estar em Jerusalém. Ela deveria estar no campo dela, guardado pelo remidor dela e recebendo lá no interior o dinheiro que lhe era devido e as porções que lhe eram devidas. Ela estar na fila do gasofilácio com as suas 2 únicas moedinhas é um ato profético. E Jesus percebe aquela mulher na fila e então ele invoca aquela mulher como juízo contra os ricos que jogavam as moedas para parecerem justos. A gente poderia trazer Malaquias ali. Jesus está falando como um Malaquias. Ele está dizendo a quem vocês acham que enganam. Ele está dizendo comam as moedinhas dessa viúva para vocês verem só o que vai acontecer com vocês. Não ficará aqui pedra sobre pedra. E aquela classe do templo foi, como fala o animal extinto, foi extinta. Aquela classe do templo foi extinta. O Celso diz, nosso tempo está bem... Já acabou. Então vamos ler alguns comentários. O Celso, por isso a Bíblia é una. Nós a dividimos de maneira didática entre Antigo e Novo Testamento. Isso. Tanto Perfeito. em um quanto o outro vemos um Deus trino, que toma para si a causa dos pobres, Exatamente. dos oprimidos, dos desalentados. Exatamente. Se temos um filho advogado no Novo Testamento, temos também um pai advogado no Antigo Testamento, que faz agudas perguntas retóricas para religiosos que exploram os oprimidos. Exato. E essa pergunta é aguda, escandalosa, é para desmascarar o ritualismo religioso. Deus acusa o povo, né, de violência contra ele. E a Hildes colocou, o estelionato religioso está às escâncaras. Exato. E o Webster... E não vai mudar, por causa daquilo que eu falei. O sistema permite esta corrupção, né? Se não se corrompeu ainda, é uma questão de tempo. Eu não estou dizendo que todas as igrejas são fraudadoras, etc, etc. Eu não quero entrar nesse mérito. Eu estou falando só de Malaquias. Vocês que estão falando de igreja. Estou falando só de Malaquias. Mas assim, a máquina eclesial é perfeitamente cooptável. Este é o problema, né? É uma prática acima de críticas, preservada, né? Geradora de problemas, né? Então, assim, ela está dizendo do estelionato, é uma questão de quantidade. Porque o sistema que nós criamos, um sistema acima de críticas, privilégios, massacrantes sobre o pobre, não é justo. E o que não é justo corrompe e é corrompido. O Webster disse assim, não estou fazendo acusação contra A, B, C, D, E, F, G ou Z, tempos sombrios. Exatamente, né? As aplicações a gente fica por conta de vocês e nós vamos mais para frente. E a Isanira colocou, como gostaria que todos os pseudo-cristãos ouvissem essa palavra, é Deus purinho.
Cristãos na ignorância, né? Essa senhora, por exemplo, que perguntou para nós se ela tinha feito certo ou errado em socorrer uma irmã que estava passando fome, o fez no profundo temor de Deus, porque isso lhe foi ensinado. Ela se deparou, ela foi visitar uma senhora, uma viúva, que recebe sua pensão. Foi visitar uma outra irmã da igreja. Chegou lá, ela falou, eu não sabia, mas ela estava passando fome, necessidade. Eu estava com um dinheirinho no bolso que eu tinha reservado para trazer na igreja, eu dei para ela. Irmão, eu errei. Eu falei para ela, se você não tivesse dado, aí você teria errado. Vai em paz, minha irmã. Óbvio, né? Por quê? Esta é a prática da justiça. E ai daquele que fechar o seu coração ao clamor do pobre. O Senhor ouvirá. Né? E o Senhor, como vocês disseram aí, o Senhor tomará a causa do pobre. Eu só quero fazer uma leitura. Tem mais algum comentário? Tem alguma mais pergunta? uma Tá. Cida colocou. Eu só quero fazer uma leitura interpretada para fechar. A Cida disse, até hoje são jogadas migalhas aos pobres e à viúva. E eu tenho uma pergunta, o que você aconselharia uma pessoa que ouve um sermão ou alguém pergunta sobre Malaquias 3:10, o que você vamos chegar lá a responder? Vou deixar essa pergunta pendurada. Próximo? Porque eu não cheguei no 10 ainda. Não é na próxima ainda, meu Deus. Não, tem a próxima aula ainda, talvez uma ou duas aulas. Porque eu e Yahvé não mudo. Vocês, filhos do enganador, não foram ainda consumidos. Porque vocês se desviam permanentemente desde os primeiros pais. Se desviam dos meus estatutos e não guardam. Voltem-se para mim, e então vocês me encontrarão, diz o Senhor dos Exércitos. Mas o povo se pergunta, em que nós temos que voltar? E então Deus responde com outra pergunta, vocês querem me enganar? Vocês querem arrancar o que é meu mediante violência? Claro que isso não é possível, mas vocês fazem isso e ainda perguntam, em que te enganamos? Na entrega dos dízimos, das ofertas, dos animais, dos alimentos. E por isso sois já amaldiçoados, porque a mim tentam enganar e de mim tentam tomar o que é meu por direito, como dono da terra. Tragam, pois, a partir de agora, tudo aquilo que eu pedi, todos os dízimos, todos, parem de reter, para que haja mantimento na minha casa. E então façam prova de mim, e então eu me tornarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou dar a chuva certa, chuva em abundância. Eu derramarei sobre vocês bênçãos que vocês não poderão contar, vocês não poderão guardar em celeiros e em estoque. Por vossa causa eu vou repreender as pragas da lavoura, e a terra de vocês vai produzir muito, e não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E até os seus vizinhos, os povos que vos oprimem, reconhecerão que vocês têm uma terra abençoada, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Amém. Boa semana, durmam com um barulho desses, meditem nestas coisas e o Senhor dará compreensão. Boa semana a todos, que Deus abençoe, sejamos todos generosos, sem medida. Tchau, gente. Ali a minha auxiliadora. Beijos a Tchau, tchau. todos. Boa semana.